Sejam bem-vindos a mais um Podiumcast, o podcast onde você está sempre em primeiro lugar. E aí, Gil? E aí, Di? Primeiramente, a gente gostaria de fazer um agradecimento aos nossos parceiros. Clínica Performe, lá você encontra ortopedia para todas as especialidades: quadril, joelho, pé, o que você precisar. Lá na Performe você resolve, além também da parte de psicologia. Além disso, um agradecimento especial também à Adidas. Adidas lá do São Luís Shopping, Adidas do Shopping da Ilha, que nos veste gentilmente. E aí, Gil, a gente sabe que estamos no Setembro Amarelo e nada melhor do que falar sobre saúde mental. Saúde mental, atividade física, duas coisas que se conectam de forma perfeita, concorda? Concordo 100%, principalmente com o nosso convidado de hoje, que tem tudo a ver com isso. E Gil, tu consegue me relatar algum momento da tua vida onde o esporte, pode-se dizer assim, fez total diferença na tua vida? Sim, com a perda recente da minha mãe e da minha avó, o esporte ele foi uma válvula de escape muito importante para mim, porque foi ele que me deixou assim, não cair num estágio depressivo. Acho que se não fosse o esporte, eu estaria muito pior. E Às contigo, vezes, Di? às vezes as pessoas olham ali, ela acabou de perder É, um ente querido e está ali, mesmo assim, praticando seu esporte, mas a gente não sabe como ali está sendo importante para aquela isso. É pessoa, aquele momento né? assim que tudo sai da cabeça, que você só tá concentrado nas passadas. Exatamente. Bom, E contigo? eu já tive momentos também, na época da pandemia também, eu quase perco meu marido ali, né? Ele ficou muito mal da Covid, foi entubado, quase que eu fico viúva, né? E aí, enquanto ele estava na UTI ali tentando se recuperar, porque eu não podia ficar com ele, porque eu não testava positivo, né? Eu também me continuei em movimento, né, às vezes cheguei até a escutar críticas, né, que eu estava em movimento nesse momento de tensão, mas só Deus sabe como aquilo ali era importante para eu cuidar de mim, cuidar dos meus filhos que também estavam passando por uma situação difícil e ter forças ainda também para cuidar dele, né. É. Mas é isso, e nosso convidado de hoje tem tudo a ver com esse tema, né. É. Bora chamar? Vamos. E aí, Gil, nosso convidado tem tudo a ver com esse mês amarelo, mês da nossa saúde mental, que a gente tem que dar uma atenção. A gente fala tanto de físico, mas hoje em dia a gente tem que olhar muito para esse outro lado. E eu acho que esporte e saúde mental é uma coisa que se conecta, né? Que tem tudo a ver. É o casamento perfeito, né? E esse nosso convidado de hoje, ele é nosso amigo há muito tempo, ele é psicólogo, ele é corredor. Estamos falando de quem, Di? Ele é assim, ele é Ah, ele é músico. baterista, Ele é ele é músico. baterista, ele é psicólogo, ele é jogador de futebol, sabia? Gente, ele é bombril. Ele é professor, Nenhuma utilidade. amigo nosso, corredor querido e Ramon Ferreira é o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Ramon. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar hoje aqui no nosso Podiumcast. Gente, muito obrigado mesmo pelo convite, né. Eu tinha uma professora na época da faculdade que ela dizia assim: "Não tem convite melhor do que aquele que faça a gente falar", né. E falar de esporte, falar de saúde mental, hoje, né, que trabalho muito com isso, estou envolvido muito com isso, é muito bacana, que a gente possa estender aí essa mensagem para um monte de gente, né. Eu acho que isso que é bacana e assim, né, tá com amigos, né, e falar sobre esporte, que é o que mais a gente, né, tá na pauta, é muito bacana, muito gostoso, muito legal, assim, o convite. Obrigado mesmo. Que ótimo. E esse mês de setembro, como é que você olha? Você acha que depois da pandemia, depois que muita gente sofreu aí esse tempo parado, você acha que aumentou os transtornos mentais de lá para cá? Sim, acho que à medida que a pandemia, né, encaixotou muito essa questão do isolamento, né,
A gente teve, por exemplo, amigos corredores que estavam dentro de casa fazendo alguma coisa, enfim, algum exercício físico para poder sair um pouco dessa questão do isolamento, sair um pouco dessa angústia, né, e toda essa pressão ansiosa que a gente teve. Assim, a gente só consegue ver isso agora, né. Então, assim, depois de 5, quase 6 anos, que eu vejo hoje no meu consultório, por exemplo, relatos dessa fase, né, da pandemia, até porque as pessoas demoram também muito procurar ajuda, né. Então, as coisas que aconteceram na pandemia estão refletindo agora na vida da pessoa? Sim. Caracas. Né, tanto positivamente como negativamente, né, eu acho que a crescente da corrida, né, e tantos adeptos ao nosso esporte, né, é um fator que tem esse processamento do tempo, né, de escolha da atividade esportiva, né, de recomendações médicas, psicológicas, né. Então você não viu ali depois da pandemia as pessoas fazerem automaticamente corrida ou bike ou Não, qualquer outro é esporte, uma isso coisa demorou, que veio gradativamente. né. Mas olha, Sim. a incidência dos esportes outdoor com a pandemia, ela aumentou muito. Só que no último ano que teve esse boom da corrida que a gente tá vendo aí, que as provas esgotando, a litorânea lotada. E tu acha que isso também adveio da pandemia ou não? Sim, boa parte sim. O que que eu percebo ainda hoje, né, é que o esporte ele ainda tá muito ligado a essa parte comercial, a gente sabe disso, né. Por mais que eu escute no consultório, por exemplo, como eu tô dentro da corrida, então atletas de corrida acabam me procurando: "Ramon, atende aonde e tudo", e eu escuto esses relatos: "Ah, eu indiquei a corrida, alguém que estava com ansiedade. Essa ansiedade vem de onde? Ah, eu comecei a ter ansiedade lá em 2020, né. E aí só agora descobri que a corrida é legal, porque eu vi todo mundo fazendo, porque eu vi todo mundo se envolvendo, né, e é um mecanismo terapêutico, a gente sabe, né, importantíssimo, mas tem uma lacuna, de tempo muito muito grande, né, assim, a gente falar de 5 anos, né, é até um período bem, extenso, né, pra gente ver o resultado acontecer, né, nesse sentido. Exato. Aqui a gente fala mais de corrida porque a gente tá envolvido no meio da corrida, mas tu acha que tem algum esporte, assim, que mexa muito mais com a cabeça, que melhora a ansiedade ou todos os esportes ajudam nesse sentido? Então, isso é uma pergunta bem bem comum dentro do consultório, né. "Ramon, o que que tu indica e tudo, por onde é que eu começo?", né. E uma das queixas mais comuns que eu escuto é assim, eu vou pra corrida porque o meu terapeuta também corre, né, e eu sempre tento barrar isso, assim: "Não vá fazer isso porque eu faço", né, tente descobrir aquilo que de fato, né, traga sentido pra você, traga significado, né. Eu tenho muito mais pacientes que vêm da corrida que nunca tiveram contato comigo, né, e pacientes que já estavam na corrida, que de repente souberam, né, que eu atendo atletas e que eu faço esse trabalho, mas que passaram por inúmeros outros esportes, né, tiveram iniciação esportiva no futebol, no vôlei, no basquete, que a gente sabe que são muito mais comuns, né, há 10, 20 anos Uhum. atrás, É. né. E assim, quais são os benefícios, assim, imediatos ali do esporte na nossa saúde mental? Tá, o que eu acho legal, eu às vezes eu faço um beabá, assim, no consultório do paciente entender o ciclo dopaminérgico, né, da coisa, né, essa injeção de dopamina e serotonina que a gente sente, mas a gente não sabe o que que é, né. Aquela a euforia, assim, É, pós-treino e a tal. gente não sabe o que que é. E tem um jargão que eu particularmente eu gosto, né, que corrida é sim uma atividade terapêutica como outras esportivas, né. Ah, aquela não é terapia, mas é terapêutica. É terapêutica. Uma vez eu fui falar: "É na minha terapia", ele: "Não, é terapêutica". E só que a gente tem que saber usar isso, né. Então tem uma palavrazinha que eu uso bastante no consultório, que nós psicólogos usamos, que é psicoeducação, né. Sim. Então educar a nossa mente a perceber aquela atividade que a gente está fazendo. E tem muita gente que não sabe por que corre, É, né. né. E dentro do consultório, tu consegue identificar, assim, quais são as principais doenças mentais existentes hoje, assim, a que mais se sobrepõe? Tá. Ó, tem uma coisa que as pessoas às vezes negligenciam, que é sentir angústia, né. O que que é sentir angústia, né? Eu posso sentir angústia porque eu não tô gostando mais do meu trabalho, porque eu não tô indo bem no treino,
né? Porque eu queria fazer um São momentos de tristeza, momento normais. de tristeza. Na verdade, acho que a gente confunde angústia, tu falou agora, eu confundo acho que com ansiedade. Eu não sei muito Sim, bem a diferença há muito bem essa confusão, né? Por quê? Porque a angústia, ela tá muito mais para dentro, né, do que para fora, né? Então, a ansiedade, né, é um estado que muitas vezes te prepara, né, para fazer alguma coisa. Eu tô muito ansioso por uma prova, mas tu te preparou para aquela prova, consequentemente a prova começa e tu vai diluindo aquilo, né? Mas se tu não te prepara e tem uma crise ansiosa, teu coração palpitar, tu começa a ficar suado, né? Então, às vezes as pessoas elas não entendem muito esses sinais, né? Então é muito comum no consultório pacientes muito angustiados e a gente às vezes negligencia o poder, né, digamos assim, que a angústia tem de deixar a gente muito nostálgico, muito para baixo, sem energia, né? Não se assemelha, né, à ansiedade, porque a ansiedade ainda é algo que você consegue educar. Você não consegue educar uma angústia. Tu não consegue treinar angustiado, Entendi. né? Tu consegue treinar com a energia baixa, tu não teve uma semana legal, tu consegue ali encaixar uma academia, né? Então, dentro do consultório, eu vejo muito pacientes angustiados, né? Mas a gente tem muito pacientes com TDAH, né? Isso é muito comum, né? Pacientes com TDAH, que a recomendação esportiva, né, é essencial para equilibrar, né, essa nuance dessa patologia, né? Eh, e paciente com transtornos ansiosos, né, que é muito comum não só pela rotina que a gente tem hoje de trabalho, né, até pela rotina de treino também, né. Sim. Então, assim, for pegar um atleta amador treina no mínimo 6 vezes por semana, É. né. E Ramon, e quimicamente, como é que a gente pode falar que as atividades físicas são importantes para essas questões? Eu falo a nível de dopamina, serotonina, o que isso faz no nosso cérebro que acaba ajudando. Tá. Esses mecanismos neurológicos, né, acho que é um caminho muito de você desbravar, né. Eh, e é muito difícil você fazer essa descoberta, né, de alguma atividade que te dê prazer, né. Eu sempre gosto de dar um exemplo de pessoas que não gostam de ler, né. Ah, Eh, mas não é não gostar de ler, né. Às vezes você tem que desbravar por vários temas, exato, tem que É. encontrar um tema que tu goste é, de. desbravar ali por vários caminhos. A atividade esportiva é a mesma coisa, né. Então a gente sabe que o nosso organismo já produz dopamina e serotonina, isso é um ciclo, né. Mas o teu comportamento no dia a dia, nas atividades que você faz, em quem te treina, em quem te lidera ali nas atividades, né, é fundamental. Olha, eu acho que eu posso falar assim, quando eu comecei na corrida, eu não gostava. Eu passei ali uns 3 meses na força do meu ódio mesmo, eu só estava na corrida porque eu queria emagrecer. Queria emagrecer. Lógico. Aí, o que que acontece? Você faz amizades. Aí as amizades te motivam aí. Aí eu corri 1 quilômetro sem caminhar. Aí eu achei o máximo. Aí isso foi me motivando. Aí até lá, até hoje, são 14 anos, né? Eu não me vejo mais sem a corrida. Tipo, eu realmente gosto, mas eu comecei odiando. Então, não sei dizer como é que eu comecei na corrida, entendeu? Que nem tu falaste ainda agora. E por que que eu tô? Porque me motiva, me faz uma pessoa melhor, me faz ter disciplina, me desafia, me fez, ter uma nova profissão, enfim, acho que é isso. E eu vou até aproveitar a pergunta que Diana fez, que eu acho que é legal, acho que tem algo que promove muito essas questões químicas, né, que é socialização, né. Sim. Assim, não é à toa, falando um pouco mais Sim. de transtornos mentais, né, de tudo isso como influencia a nossa vida, dentro das clínicas, né, tanto consultórios particulares ou clínicas psiquiátricas, a substituição da medicação pela socialização, ela produz muitos efeitos químicos interessantes, né, então é por isso que muitas vezes a gente treina junto com alguém, né, E motiva, ajuda a gente bastante. viaja para É, competir, para Sim. disputar uma prova com alguém, é diferente de você estar sozinho, né, é então acho que verdade. tudo isso é bem importante. Eu lembro que outro dia a gente até iniciou uma conversa, eu e tu, sobre essa essa prescrição demasiada, né, de medicações, até por psiquiatras mesmo, né. Hoje em dia a gente vê que, gente, muita gente toma medicação. Sim. E até que ponto essas medicações elas deveriam estar sendo prescritas da forma ou, sei lá, é um uso exacerbado de medicações? Tu acha que isso acontece, assim, na tua experiência de consultório? Tu tem muito paciente tomando remédio enquanto assim, qual é a tua opinião sobre isso? Tá.
Eu Eu lembro que que a a gente gente outro dia ensaiou uma eu conversa, lembro que a né? gente falou sobre isso e eu até comentei que acho que hoje eu tenho uns 3 pacientes que tomam medicação, né. Porque eu aposto em outras coisas, né, e o esporte é uma dessas coisas, né, que eu aposto para reabilitar aquela pessoa, para de fato organizar a vida dela. Eh, e já há 14 anos disso é um bom tempo, assim, para dizer, né, que eu não sou muito adepto de encaminhar pacientes para uso de medicação, mas claro, a medicação tem uma função importante, e trabalho com 2 psiquiatras que são amigas também, que estão dentro do esporte, né, e isso é legal para entender um pouco dessa dinâmica. Mas as pessoas estão muito, eh, elas estão muito desorganizadas com relação a aceitar seu sofrimento, né, que é o que a gente estava falando aqui no off, né. Uhum. Então, se você tem um sofrimento, seja por uma lesão no esporte, ou porque você tem algum sofrimento na sua família, porque você passa por um momento delicado ou no seu trabalho e você precisa eliminar uma atividade, quantos de nós já paramos de correr porque a gente tinha que olhar a família, a gente tinha que olhar o nosso Ué. trabalho, né? Então, você tirar aquilo vai causar sofrimento? Vai. Você precisa usar medicação? Não, né. Mas de alguma forma fica desestruturado, porque você não consegue se comportar ou não comporta, Uhum. né, a demanda que aquilo tem na tua vida, né. Então, hoje muito se produz adoecimento, né, pela falta da educação das pessoas a se comportar em cenários da vida que vão se apresentar para ti. E qual é a maneira mais fácil de resolver? Tomando medicação, Hum. né. Mas isso tem um preço muito alto. Vem cá, conta pra gente uma história pessoal, de como tu percebeu a importância do esporte na tua vida e como é que ele influencia no teu trabalho, né? Tá, tem várias. Mas vamos para uma mais recente, né. Eu lembro que na maratona de Floripa, 2022. Foi Pós-pandemia. 2022 foi bem interessante, a pergunta é bem legal, né, porque eu estava trabalhando numa empresa, né, e eu estava trabalhando, né, CLT ali de 8 às 18, eu saía da empresa, ia para o consultório aqui no Renascença, e depois ia dar aula numa faculdade. E meu tempo pra treinar, né, tempinho pra Por treinar. Sim. E era um sacrifício muito grande pra essa maratona, né. E aí eu Só a gente sabe os bastidores pra gente conseguir, né, conciliar isso tudo. e eu pensava várias vezes: "O que é que eu tô fazendo da minha vida?", né, assim. E aí, enfim, veio, né, a prova veio se aproximando e tudo, né. E aí depois da maratona eu fiquei pensando, assim, no processo de realização e de sacrifício, né. Assim, como é que a gente melhora essa relação do sacrifício com a vida acontecendo e o esporte, né. E é extremamente realizador, acho que não só para mim, mas para todo mundo, ver que você passou por aquilo dali e ainda assim correr uma maratona. Sim. Hoje eu não faria a mesma coisa, Aham. não faria, né. Me organizaria muito melhor, né, porque, a gente precisa de tempo para treinar, né. E hoje eu já penso diferente, né, então tem 3 anos que isso aconteceu, mas eu lembro que quando eu voltei da maratona, eu estava no avião, aí eu desci no aeroporto, liguei o celular e aí pá, um monte de mensagem no WhatsApp. Pacientes, diretor da empresa, gerente de saúde, aí eu falei: "Não, tá na hora de pedir demissão", né. E não continuei na empresa. E isso me marcou muito no sentido de, assim, do esporte ser importante pra mim, né, claro, meu trabalho era importante, né, mas se eu chegasse no limite dos 2, né, talvez eu parasse de correr, né, e parasse de trabalhar também, né, e adoecer, né, por estar fazendo 2 coisas assim, sem horário e com sacrifício muito grande, né. Mas de alguma forma foi correndo, né, que eu pude reorganizar muita coisa. Teve um insight. Repensar e ver o que que era, e assim, sair para correr 100 quilometragem, né, eu lembro de vários dias depois eu saindo para fazer 8, 10 quilômetros e pensando muita coisa, assim, em decisões que eu ia tomar, é uma coisa que a gente já conversou, né. Quantas coisas a gente resolve, às vezes, correndo, acho que a mente da gente clareia, eu não sei, liberta, e a gente consegue resolver tantas coisas nesses Sim. momentos, né, E eu gosto muito de correr sozinho, É. né. É um momento, assim, de solitude para mim, né, então o esporte ele é muito importante, para mim é solitude, Sim. né, muito importante. Capricornianos.
Eu te entendo. Então, isso aí é a diferença entre praticar sozinho e praticar em grupo, né? Porque no grupo tu tá mais ali run for fun, né? E aí sozinho tu tá matutando as ideias, tá tomando decisões. Sim, e assim, é uma opinião muito pessoal. Eu acredito que a corrida, ela é terapêutica quando acontece muito esse momento de flow, sabe? Sim. É. Assim, que você tá sozinho ali, imerso com a sua atividade, né? Mas com teu self ali, com teu eu ali É por isso que eu não gosto de correr nem com fone, sabe? É. Porque eu gosto de estar conectada. Eu gosto de estar conectada mente, corpo ali. Eu analiso tudo, como é que eu estou, onde é que eu estou. E eu falo que aí quando você está com fone, eu acho que é uma distração. E é um momento especial. É um momento especial É para porque mim. vocês Nada a sempre ver. correram sem fone. Eu comecei correndo com fone. Eu É. guardei o fone na pandemia. Mas tem treinos que eu faço de fone, assim, treino regenerativo. Eu acho máximo, porque eu tô lá ouvindo um monte de loucura. Aí eu acho também que eu me desconecto do que eu tava. Amor, outro dia aconteceu uma coisa comigo interessante. Eu tô meio machucada aí, né? Eu tô treinando assim a trancos e barrancos e, enfim. Aí todo mundo passa por mim assim e fala, né? Tá mancando, tá mancando, tá mancando. Aí uma vez, tem uns meses atrás, eu tava correndo, eu já sabia, né, que eu estava mancando. E aí passou uma colega, né, uma conhecida minha e falou: Ediana, tu tá com dor, que tu tá mancando. A partir dali, eu acho que eu corri 200 metros e parei. Ela me acabou naquela frase, Sim. sabe? Ela destruiu meu treino numa frase. Coitada, não era nem a intenção da Não, bichinha. Eu não tô condenando ela, não, que ela não tinha noção. Mas o tanto que eu deixei o que ela falou interferir no meu treino, sabe? Sim. Porque eu estou mancando, mas não estava sentindo dor, né? Mas, como o meio também eu acho que influencia na nossa cabeça, né. Eu falo muito assim, às vezes você está em treino, quando uma pessoa chega: "Vamos, vamos", isso te dá muito mais força e É um gás. também o contrário também te detona. Você está numa maratona e você começa a ver a pessoa assim: "Ai, eu tô morrendo", parece que você absorve tudo aquilo, né. Quando eu olho o povo assim, morrendo de maratona, eu corro mais rápido pra eu não ficar perto Não justamente ficar por isso. pensando. Tem um. Eu vou até fazer uma citação aqui do Freud, que acho que é legal. Tem uma coisa que o Freud falava muito, né? Às vezes as pessoas pensam que o Freud era só psicanalista, mas o Freud era médico, né? Neurologista. E o Freud falava muito sobre essa questão da sugestão psíquica, né? Hoje eu tenho muito cuidado com o que eu vou falar para uma outra pessoa, principalmente nesse ambiente esportivo. Por exemplo, eu falei da pessoa lá, né, que criticou meu Z2. Isso me pegou. E eu fiquei pensando assim, cara, mas se quer dizer que Ramon, não posso evoluir, Uhum. né? Será que essa pessoa tem essa visão sobre mim, sobre a minha performance esportiva? Aí eu falei, não, eu não vou entrar nessa, né? E eu lembro que eu até levei umas pautas dessa para minha terapia pessoal, mas é essa coisa de você ter cuidado mesmo, assim, porque você não tem a noção, você não tem, ninguém tem, gente, a noção do que tu passa na tua vida, Sim, é. né? E o quanto aquela palavra ali pode fazer um efeito não só na corrida, né? Mas com tantas outras coisas, né? Que Sim, estão com envolvidas certeza. ali na tua dinâmica de vida, desde que tu acorda até, enfim, né? O teu fim de dia. É. Um dia eu também passei por Diana e falei que ela tava mancando, né? Ela mandou um áudio: olha, tu não fala mais isso pra mim, não sei o quê, não sei o que. Acho, eu esqueci. Toda vez que eu olho ela agora, que eu vejo que ela tá mancando, eu fico calada. Aí depois eu falo: olha, hoje melhorou, hoje não tá mesmo. Tanto que agora ela quase não tá mancando. E eu falei que é muito psicológico, porque quando eu voltei da fratura por estresse também, eu mancava muito. É algo inconsciente, eu acho que é de proteção mesmo do próprio corpo, né. E até hoje, depois que eu fiz a cirurgia, né, a fisioterapia, até hoje tem movimentos que eu faço com medo. Eu sei que não vai acontecer nada, mas eu faço com medo, assim, meio que protegendo sempre, botando o peso no outro lado, só pra não. É. Ei, vem cá, deixa eu te perguntar. Como é que o esporte, ele é obsessão ou ele é. Quando ele vira obsessão, como é que a gente faz Quando pra a gente administrar? é doentio, né. Doentio, exatamente. Então, eu vou contar uma historinha no consultório, né? Conta, eu adoro essas historinhas de Vamos lá. consultório. Eu atendo um atleta amador, né? Que vocês conhecem, inclusive, mas posso falar por ética. E essa pessoa tem umas boas maratonas, inclusive tá atrás da mandala, né? Top. E é interessante porque teve uma vez que, até pontuando algo para essa pessoa, né? Eu falei assim, por que que tu faz de tudo,
né? Por que que tu faz com que tudo na tua vida seja superação? Né? Por que que uma maratona tem que ser tão sofrida? Né? Aí eu fiz um comparativo, claro, com as coisas que essa pessoa estava trazendo da vida pessoal, que todos os blocos da vida dessa pessoa tem que ser superação. Hum. Se não tiver, porque na verdade, quando a gente fala de se não tiver emoção, não é por esse caminho, né? Porque emoção a gente tem várias, né? Sim. Mas nem tudo precisa ser sofrimento. E essa pessoa funciona desse jeito. Parece que gosta, né? E tem um prazer nisso, né? Aham. Mas isso tem um preço muito alto. E aí eu questionei sobre essa obsessão, né? Que tem, por exemplo, um termo na psicanálise que a gente chama de neurótico obsessivo. Neurótico obsessivo é alguém que tem horror a sentir culpa. Então tu tenta fazer tudo perfeito, tudo ali no quadradinho para que nada dê errado, Uhum. né? E tudo se torna uma superação, né? Aí eu até falei assim, ó, analisa a palavra superação, né? Aham. A pessoa ficou pensando assim, é mesmo, acho que eu tenho que pegar leve comigo mesmo, né? Então, às vezes, essa questão muito obsessiva, né, da corrida, ela também, claro, tá ligada às redes sociais, né? Porque tu quer lá postar o teu tempo, a tua Isso prova, daí eu até queria. Era uma né? outra pergunta. A tua medalha, enfim, e tudo que tá envolvido naquilo dali, né? Mas também tem o outro lado, né? Assim, de você, né, tá buscando o tempo todo, né? Essa superação. Se Não, na verdade é o superar. reconhecimento que ele quer, né? Se superar e se reconhecer através daquilo Sim. ali, né? E então se torna uma obsessão, né? E a gente sabe que, né, o público que faz isso é muito grande. Na verdade, eu acho assim que só o fato de tu completar a prova já é uma superação. Mas aí a pessoa quer fazer de tudo pra dizer "Ai, que foi muito sofrido chegar aqui. Pra customizar ainda mais a história, né? Mas eu Quando eu olho acho esses textões assim, eu já reviro meus olhos. Eu passo logo. E Ramon, dizem que a gente não utiliza, né, todo o nosso mental, né? Por exemplo, treinos de tiro, né? Aí chega, eu pelo menos assim, odeio treinos de tiro porque eu odeio fazer força. Então, mas diz assim que na realidade, quando o corpo cansa, a gente ainda pode ir muito além pela nossa cabeça. Tem alguma forma da gente treinar isso? Também da forma como a gente treina o nosso físico, a gente também treina o nosso mental? Sim. Eu até E tava. nisso eu não estou perguntando só para um treino de tiro, mas, por exemplo, numa maratona que a gente sabe que vai ficar muito tempo correndo e que a exaustão vai vir, querendo ou não. Como é que a gente consegue trabalhar o mental, assim, para ajudar? Então, acho que tem uma coisa que eu até vim pensando quando eu tava no caminho pra cá, que era de separar um pouco essa questão da psicologia do esporte com a clínica, né? Que são dois caminhos diferentes, né? Porque a psicologia do esporte, ela foca na performance, né? Então, um time de vôlei tem um psicólogo lá Sim, orientando sim. para a performance, né? E a psicologia clínica, não que ela vá abraçar, né? Não que a psicologia do esporte deixe de abraçar todos os campos, né? Da nossa vida pessoal e esportiva, né? Mas a clínica, a psicologia clínica é esse lugar de treinamento, né? Uhum. Para te educar a suportar tanta coisa, né? Porque o psicólogo do esporte, ele não vai escutar tanto a tua família, né? O teu trabalho, né? O foco dele é ali, né? É na queixa central ali, né? De você enquanto atleta, né? No sujeito enquanto atleta. E eu sempre digo assim, eu queria receber mais atletas no consultório, porque eu penso que se você tá com a vida externa ao esporte ajustada, você consegue treinar bem, né? E eu acho que o maior treinamento é essa conexão, assim, né? De você estar bem com a sua família, você estar bem com o seu trabalho e você estar preparado em tudo isso para treinar, né? Sim. E eu sempre gosto do paralelo, é só vocês pensarem, quando a gente para de treinar, a gente tem um sofrimento psíquico muito grande. E a gente tem que fazer o dobro da força para poder suportar, né? E eu acho que nós mulheres, a gente tem ainda mais sofrimento, porque a gente sempre alia o esporte à questão do fitness, né? Do físico. E aí a gente, pô, eu não vou treinar, aí eu não posso comer, eu tenho que Vou comer comer o chocolate. vou comer o chocolate, aí eu vou engordar, aí a gente tem essa paranoia. Então, eu acho que a mulher, ela tem muito mais isso do que o homem. Mas aí eu já vou também acrescentar
o papel de rede social, hoje em dia, essa cobrança de você estar bem, tá todo mundo fazendo, eu também Todo quero mundo fazer, eu também, tá todo mundo fulano junto. está performando, E entrou há 3 meses, e eu também tenho que performar. Fora também que a gente acaba falando da questão estética aí, né? E também dessa questão, às vezes, até de transtornos alimentares também, né? Uhum. Acho que assim, até pegando um pouco do que Jana falou sobre essa questão do treinamento mental, né? Que tem muito material sobre isso e tudo. Tu faz essa psicologia de esporte também? Não, Não. não. Eu acho que tem uma coisa que é bem importante. Eu, por exemplo, quando eu olho ali o Instagram de muitos atletas, né, que trabalham com esporte, que trabalham, né, com esse tipo de conteúdo, a gente consegue observar, né, as lacunas ali que a pessoa tem, às vezes, né, das emoções dela, né, Sim. de compartilhar até mesmo com as pessoas, de falar sobre aquilo e tudo, né. Aí se a gente for investigar, tem infância, adolescência, tem um monte de coisa que rolou na vida, atrás, né? tem um monte de coisa que rolou na vida daquela pessoa, né. Mas o esporte é uma maneira dela falar sobre isso, né. Entendi. O esporte é uma maneira dela colocar aquelas emoções ali pra fora, né. Só que aí existe um tempo pra você organizar isso, né. Com certeza, a gente que corre há mais de 10 anos, a gente fala de corrida hoje totalmente diferente do que a gente falava, Ah, com né. certeza. Quando a gente para de correr hoje, o sofrimento ele é claro menor, né. Ah, verdade. As últimas lesões que eu tive, até Janderson me elogiou dizendo que: "Olha, eu não reconhecia essa pessoa", porque foi totalmente, assim, calma, não eu falei: "Ah, eu sei que eu vou voltar, uma besteira, não vou me escabelar por isso". Se fosse outras épocas, eu estava chorando, desesperada, "vou morrer, porque não posso correr, não sei o quê". É, porque a experiência, né, a experiência do trauma, né, a experiência do luto, né, ela é um treinamento que te educa pra: "Não, se eu ficar lesionada, tá bom. Pois É. Eu vou concentrar, né, a minha dopamina em outro lugar". porque também a gente sabe que a gente vai voltar. Não tem mais aquele medo assim: "Ai, será que eu vou conseguir performar como A antes?". gente A faz, gente sabe. sabe que se tiver um pouquinho de paciência tudo se Exato. ajeita, né. É. No meu caso, eu já fico preocupada com a idade, porque cada vez que eu volto é mais É difícil, só de mas pensar, dar os paralelos, olha aí, performando na idade. não, meu irmão, ele não performa mais, né. Não, ele sair performa para a idade dele, ele performa. Não adianta, mas eu acho que o importante é você continuar, Ah, sim, entendeu? E inclusive, precisa ter essa mudança de cabeça também sim. conforme a idade vá passando. Sim. Você precisa ter a consciência que você não é mais aquela garotinha de 15 anos atrás. E aí o interessante, justamente quando chega, eh, essas competições de categoria, porque isso faz todo sentido, você Sim. tem que se comparar com quem Tá. tá ali Exato, a mesma. né, só que eu, por exemplo, que eu já estou prestes ali para fazer 49, então eu já estou próxima ali dos 50. Aí eu olho a menina que está chegando do 40, a gente já tem uns 10 anos de diferença, A gente não pode que é algo muito grande falando em termos esportivos, né. Sim, até o treinamento mental, né, vou te falar de psicoeducação, né, passa muito por aí também nesse processo de aceitação, Aceitação. né. No dia daquela corrida do 100% Você, eu encontrei um colega nosso das antigas, né, e aí até perguntei pra ele, a gente estava correndo e aí assim, eu estava treinando pra maratona, eu encontrei com ele, e aí ele disse aí ele: "Aí Ramon, como é que tá a maratona e tudo?" Aí ele falou assim: "Pô, cara, acho que a performance de antigamente não vai voltar mais, né, o cara que corria pra 3:12 maratona e tal". Hum. Aí eu falei: "É, cara, é isso, é o tempo, é tua família, são teus filhos, é o teu trabalho, é isso, cara". Novas metas, objetivos. Mas em contrapartida também a gente vê muita gente mais velha performando, por exemplo, o Santiago Ascenso lá do triatlon, ele tá, espancando e ele tá Mas a gente tem que ver isso aí que são casos pontuais, pontuais, a gente não né, a gente não dá, por exemplo, para pegar como parâmetro, porque não ele é um dá. fora da curva ali Exatamente. de outro, né. E às vezes há um tempo, assim, por exemplo, eu atendo atletas que têm filhos, então né, você tem filhos pequenos, vai demorar ali uns 10 anos de acompanhamento da tua família, gerenciamento familiar, para tu poder voltar a treinar como tu treinava antes, a reeducar esses lugares ali de atividade, né. Aí tudo isso também é um treinamento da gestão da tua família, né, da tua vida, Não é isso é fácil. muito importante.
Ei, agora cita pra gente um truque que seja psicológico para pessoas que não praticam esporte, né? Transformar o esporte em hábito. Um truque. Comece. Então, essa iniciação ela é bem difícil, né? Assim, eu vou falar da minha realidade, da realidade de consultório, que é fazer alguém iniciar atividade física quando essa pessoa está em sofrimento, né? Hum. Que é o que eu vejo bastante. É muito difícil, né? É bem difícil. E, e às vezes essa pessoa vai testar tantos esportes, corrida, bike, judô, natação, e aí vai chegar no consultório e falar assim, caramba, amor, não gostei, né? Não tá legal, não tá bacana, né? Não consigo. Aí às vezes, né, tem que ter uso de medicação. Sim. Às vezes até companhias, né? Então, por exemplo, hoje, por incrível que pareça, meu consultório ele se compõe muito mais de homens, né? Que eu atendo. E às vezes, recentemente, eu tenho um paciente que ele falou assim: ah, minha mulher me chamou para jogar beach tênis, mas eu não sei se eu gosto. Mas tu não sabe mesmo, porque tu ainda não foi, né? E, e às vezes, aí o truque que eu faço é justamente tentar mostrar para essas pessoas, né, que a experiência de testar, de estar ali, Sim, né, sim. já é válida, porque retorna para você essa sensação de que, pô, eu tô me esforçando, eu tô ali, né. E aí eu até falei para ele, imagina se ela não te convidasse, né. É. Então que bom que ela tá te convidando, né. Então às vezes, por mais que a gente tem muitos esportes individuais, né, mas eu acho que o truque é justamente você insistir, né, e tentar ali criar um ambiente de incentivo, né, não só na sua casa, né, mas principalmente com quem treina você, com quem te acompanha ali, um médico, psicólogo, Uma afinidade, né? né, e criar uma comunidade de incentivo, né, porque isso aí promove, né, outros comportamentos, outras iniciativas, né, acho que o truque Sim, fundamental é esse. com certeza. Pois, Ramon, a gente fica triste porque se passa tão rápido. A Passou gente assim, ó. a gente fica conversando, fica num papo legal, principalmente quando é com amigos, assim, né. E aí já foi chamada a atenção, Já né. tô sim. Mas assim, uma pergunta final, se tu puder resumir o esporte, numa frase, o que que ele faz, o esporte faz pela nossa mente? Essa pergunta é difícil, mas vou falar por mim, tá? Ramon, pessoa física, né? Eu que comecei a jogar futebol com 7 anos de idade, né? Isso, e me considero atleta desde os 7 anos ali, que eu jogava no Lítero, lembra do Lítero? Jogava futsal e tudo, né? O esporte, assim, pra mim, pessoa física, é tudo, né? Sim. Infelizmente, clinicamente, eu não posso falar porque eu vou estar me comprometendo, né? Porque tem pessoas em sofrimento e que o esporte não vai resolver, né? Mas é uma ferramenta importantíssima. E se eu fosse colocar o esporte e o futebol e a corrida, que são minhas paixões, assim, da vida, né? Eu sempre coloco isso como fundamental e como um caminho terapêutico, assim, né? Para todo mundo. E eu acho que tem muito esse lugar de importância, né? Pessoas com problemas de obesidade, depressão, ansiedade, TDAH, transtorno de bipolaridade e outros mais, né, que encontram no esporte, né, uma saída, muitas vezes não para se curar, mas, poxa, alguém lá na corrida me disse que eu tenho que ir no médico tal, né? Alguém que a Diana faz tratamento, pô, falou algo para ela lá no Instagram que eu tô passando por isso daqui e eu vou lá. Pô, a Juliana que me mostrou que, né, se eu fizer um acompanhamento com personal trainer vai ser legal pra mim, eu vou ter um cuidado mais próximo, né? Então, às vezes a gente não pode pensar só no tênis que a gente coloca e corre, Verdade. né? Mas toda essa amplitude, né, que o esporte dá, assim, né? Mas tá no meu número 1, assim, né? Como fundamental pra tudo na vida, assim, né? Pra tudo, né? Então ótimo. As pessoas te acham como em rede social? Se quiser aí marcar uma consulta contigo, uma aula de bateria. Onde que as pessoas te acham, Ramon? Diz Então, aí. vamos lá. Isso é até uma pergunta bem interessante, porque eu não tenho rede social profissional, né? E aí, isso. Mas eu sempre explico isso, né? Hoje eu sou supervisor clínico, né, da faculdade EduFor, né? Então eu coordeno a parte de todo atendimento da clínica, e trabalho com pacientes de risco, né? Então às vezes as pessoas perguntam, ah, mano, por que que teu Instagram é fechado, né? Justamente para evitar esses riscos, né? E outros riscos mais, né? Então, claro, eu tenho psicólogos e amigos psiquiatras que deixam seu Instagram aberto, sua rede social,
né? Mas a minha experiência clínica, né? Eu prefiro deixar fechado, né? Então, Então, pra te achar, só correndo na litorânea, então. não, mas dá pra fazer contato lá pelo @RamonPFR, né? Ó, olha aí, ó, já sabe, você manda uma mensagem, de É, repente vira lá paciente tem um dele. linkzinho, né, de consultas e de Maravilha. encaminhamentos, então eu deixei lá na bio, Ah. né, é um pessoal /profissional, Entendi. né, mas às vezes as pessoas estranham, por que que tá fechado? Mas é justamente por conta dessas questões e de coisas que de fato eu já passei, né, para proteger a minha Sim, família, claro. né, Claro. e outras situações. Mas me encontro por lá. Pois muito obrigada pela tua presença. Foi ótimo bater esse papo aqui, principalmente agora, nesse mês que a gente estamos, né? Setembro Amarelo. E as portas estão abertas para que você volte sempre. Obrigada, Ramon. Você é um amigo especial, você sabe disso. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso podcast. Obrigado, gente. Obrigada. Que episódio sensacional. Passaríamos mais tempo ainda falando sobre isso, com certeza, né? Claro. Ei, mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho, envie para todos os seus amigos e façam com que mais pessoas assistam o Podiumcast. Vem pro podcast. Tchau!